comemora o Dia do Ciclista e também o Dia do Pedestre é a oportunidade ideal para a gente discutir mobilidade ativa, não é? Tá no ar o Mobilidade em Foco, o podcast da Indec, que convida você a embarcar junto com a gente nas principais ações para mobilidade, transporte e trânsito em Campinas. Para esse bate-papo hoje aqui comigo, eu convidei o presidente da Indec, Vinícius Riveretti. Vinícius, obrigada por estar aqui hoje de novo com a gente. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos que estão aqui. É um prazer aqui para mim estar aqui. Roberta Mantovani, que é diretora de educação da Indec, gerente de educação da Indec. Roberta, muito obrigada também pela presença hoje conosco. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Acho que vai ser um papo muito bom. E a Rafaela Basile, parceira nossa na Indec. A Rafaela é coordenadora de mobilidade e ruas seguras da iniciativa Bloomberg pela Segurança Viária Global. Rafa, obrigada. Olá, obrigada a vocês. Queria agradecer aqui a Indec pelo convite. O Rafa, eu vou começar justamente com você, porque já que a gente está falando de mobilidade ativa, eu queria que você contasse um pouquinho, destrinchasse um pouquinho esse conceito para nós. Afinal de contas, quando se fala em mobilidade ativa, o que a gente está falando? Legal. Bom, quando a gente fala de mobilidade ativa, de uma maneira muito simples e objetiva, é o quê? É qualquer mobilidade que a gente usa a própria energia do corpo. Então, é o quê? A bicicleta, é a caminhada, eventualmente o uso de skate, patinete, qualquer veículo que não tem motor. E esse é um ponto importante, porque pela nossa lei tem a distinção entre transportes motorizados e não motorizados, né? E aí o conceito de mobilidade ativa, ele vem traduzir os transportes não motorizados, né? Ele vem trazer esse protagonismo para as pessoas. E esse ponto é muito importante, né? Porque quando a gente fala de mobilidade, a gente está ampliando o conceito do transporte, né? Mobilidade é mais do que transporte. Mobilidade é olhar para as pessoas e não mais para os veículos. Então, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente está olhando para o ser humano, né? A mobilidade é tudo aquilo que vai garantir as condições, as oportunidades para as pessoas escolherem modos mais sustentáveis. Então, eu, como cidadã, né, eu vou escolher usar o meu carro para ir até o trabalho ou eu vou ser incentivada a ir a pé ou de bicicleta. Então, a mobilidade ativa, ela cria todas essas condições para que as pessoas possam optar pela caminhada, pela bicicleta. Você usou um termo agora que é o que eu quero destacar, que é ser incentivada a usar ou a caminhada ou a bicicleta para o deslocamento. E aí, Vinícius, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma marca a comemorar, né? A Campinas acaba de completar mais de 100 quilômetros de sistema cicloviário e aí tem uma importância enorme no que a Rafa está colocando, né? Estimular as pessoas à mobilidade ativa. Olha, eu em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para a Rafaela, né? Eu acho que a Bloomberg tem sido uma grande parceira do município de Campinas. Lá em 2021, quando nós assumimos a secretaria, foi uma grande surpresa, né? Nós somos privilegiados, eu sempre falo isso, de ter a Bloomberg, que está em 30 cidades, acredito eu, não sei se já passou, mas em 30 cidades no mundo. E Campinas é uma dessas cidades, né? A Bloomberg é uma instituição de segurança viária, do ex-prefeito de Nova York, a Rafaela pode falar um pouquinho. E isso nos ajudou muito. E fora isso, nós temos também a Roberta, né? Lá da área de educação, de trânsito, uma pessoa que é especialista. Então eu falo que tudo isso só está sendo possível, né? Essa marca dos 100 quilômetros, em razão da equipe que nós temos, em razão do prefeito também, do prefeito Dário ter comprado a ideia, né? Da importância da gente investir na questão das ciclovias. Então, eu me lembro quando nós chegamos na Indec, havia aí um confronto, né? Vamos dizer assim, entre os ciclistas e a Indec. E nós chamamos os ciclistas para dentro, chamamos para perto de nós, para ouvir, para trazer ideias, sugestões. E nós atingimos agora 100 quilômetros de ciclovia, acho que é um dado muito importante. E eu chamo a atenção para o dado porque quando nós chegamos havia 67 quilômetros. Então, em 2 anos e 8 meses, nós conseguimos entregar mais da metade, né? Se você avaliar, quase a metade, 33 quilômetros a mais de ciclovia. E acho que uma coisa tão legal que eu vi, né, nessa entrega dos 100 quilômetros
foram crianças, né? Muitas crianças participando, um bebê de 5 meses, É né? muito legal, né? Eu acho que é algo que a gente não via isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Porque você não Então, dava essa condição de segurança não para dava eles. essa condição. Então, assim, nós temos também a redução, que nós vamos falar daqui a pouco do número de óbitos com ciclistas. É justamente porque o município, o governo, a INDEC, a equipe, as pessoas têm dado condição de segurança com ciclovias, ciclofaixas mais seguras para que os ciclistas aí possam utilizar como um meio de transporte, uma mobilidade sustentável. E tem também as intervenções geométricas, né, Vinícius? Porque a gente está falando das ciclovias, mas tem também os incentivos a áreas de convivência de pedestres, né? Em que o pedestre também se sinta mais seguro para circular. Justamente, isso é uma coisa que a gente não fazia, né, na INDEC. Hoje nós estamos fazendo, nós temos contrato, então estamos fazendo várias adequações geométricas na cidade de Campinas, em todas as regiões da cidade de Campinas, começando lá pela John Boy, que é o maior índice de acidentes, onde o pedestre tem maior vulnerabilidade. Lá na Mare Scolari, né, a obra está próxima de ser concluída, então é justamente isso. Esse é o papel da INDEC como educação, como obra de geometria, para levar essa segurança ao pedestre, né? Como nós estamos falando aqui, o pedestre é o mais vulnerável, sempre o mais vulnerável, né? Eu participei do pedal, né, da entrega dos 100 km, e eu digo para você que alguns carros passam a mais de 100 km por hora do nosso lado, sem o menor respeito possível, né? Sendo que ali podia estar um filho, né? Um primo, não sei, alguma pessoa da família. E as pessoas precisam ter consciência de que nós somos vulneráveis, né? Os ciclistas, os pedestres. Então, por isso que a gente tem que respeitar as normas de trânsito, né? E cada vez mais ampliar esse projeto das obras de geometria para preferenciar sempre o pedestre. Roberta, vem participar da conversa aqui com a gente, porque toda vez que a gente fala, tudo que nós estamos dizendo aqui é mudança de comportamento, né? É mudança de cultura. A gente tem uma cultura carro-centrada e a gente quer mudar isso para segurança, para sustentabilidade, tem menos impacto ambiental, tudo favorável à mobilidade ativa, mas isso é mudança de comportamento. E toda mudança de comportamento gera resistência. Para equilibrar essa luta, né, essa queda de braço, a educação tem um papel fundamental, né? Tem, Dani. A gente percebe, né, que há uma resistência em relação ao conceito, porque nós viemos sendo formados dessa forma, né, olhando para os espaços, para o território, para as cidades, né, numa pirâmide invertida, priorizando os modos motorizados e não, né, a mobilidade ativa. E hoje o que a gente está propondo é exatamente inverter, né, essa pirâmide. Mas faz parte também do processo. Então, como a gente sabe que faz parte, a gente realiza na INDEC ações de educação e de comunicação, que são muito importantes, né? E de treinamento, que são muito importantes, entendendo que esse é um processo contínuo que precisa ser feito para essa mudança de comportamento. Então, as campanhas de massa, elas vão para a sociedade e a gente tem tentado cada vez fazer campanhas mais potentes, né, e mais abrangentes para atingir um número maior de pessoas, trazendo como fundamento esses conceitos, né? As ações permanentes de educação que ajudam nessa mudança cultural, né, dentro das escolas, com os públicos permanentes, então elas se complementam. E a nossa própria formação, para que a gente faça também entregas cada vez melhores, no sentido de transformar a cidade de maneira cada vez mais eficiente ou mais cuidadosa para pedestres e para ciclistas. Então, esses todos são processos educativos que são complementares. E que não podem parar, E que não né? podem parar, são permanentes. Com certeza. São permanentes, sim, sim. A gente vai falar dos números, o Vinícius até citou isso aqui, nós vamos falar da queda dos números, mas a gente vê também, infelizmente, uma tendência agora de aumento, não relacionado a ciclistas, mas a gente tem visto muitos atropelamentos, né? Sim. Mas vamos falar já chegamos lá nessa importância da educação, porque tudo isso, Rafa, também que a gente está colocando aqui, faz parte de um conceito, que é outro conceito que eu gostaria que você explicasse para a gente, que é o de ruas completas. O que significa isso? Bom, o conceito de ruas completas acho que está muito alinhado com o que a Roberta já trouxe, né? Que tem a ver com essa pirâmide invertida. Quando a gente olha as nossas ruas, a gente está acostumado a ver o espaço
sendo distribuído de maneira desigual. A gente tem muito espaço para os carros e pouco espaço para os pedestres, para os outros modos. Então, é muito comum a gente se deparar com uma rua que tem ali um monte de asfalto e uma calçadinha bem apertada, com um monte de postes no meio, né, que as pessoas têm muita dificuldade de caminhar por ali. Então, o conceito de ruas completas, ele traz essa intenção, que é inverter essa pirâmide, que é redistribuir esse espaço viário, trazendo mais espaço, né, uma justiça aí na distribuição desse espaço para todas as pessoas e todos os modos. Então, é abrir espaço para os pedestres, é abrir espaços para os ciclistas, é abrir espaço para faixas exclusivas de ônibus. Então, a partir do momento que a gente olha essa rua e entende qual que é o espaço mínimo que os veículos motorizados individuais precisam, a gente vê que sobra um monte de espaço para a gente poder trazer esses outros modos. E além dessa distribuição, o conceito de ruas completas, ele também traz a importância de olhar a rua como um espaço de convivência. As nossas ruas, né, no seu princípio, elas não foram feitas para a gente só se deslocar, só passar. São lugares de estar, são lugares em que a gente pode exercer uma série de atividades no espaço público e hoje a gente não tem espaço para isso. Então, também abre espaço para a gente poder sentar, para a gente poder encontrar pessoas, para a gente realizar uma série de outras atividades. Falando, então, dos números que a gente colocou aqui, para a gente ver como é importante ter, né, esses conceitos na cabeça e o trabalho nesse sentido de promover as ruas completas. A gente traz um dado aqui que para a gente é muito importante, que você citou, Vinícius, que é a queda de 19% no número de mortes de pedestres no primeiro semestre desse ano, comparando com o primeiro semestre de 2022. No primeiro semestre de 2022, 16 pessoas morreram atropeladas na área urbana de Campinas. Já de janeiro a junho desse ano, foram 13 óbitos. Esse trabalho de educação, esse trabalho de privilégio da mobilidade ativa é responsável por essa queda? Como é que você enxerga esse número? Olha, eu acho que nós estamos aprendendo, né? Todo dia a gente aprende lá na INDEC, aprende aqui na cidade de Campinas, aprende nos eventos que a gente vai aí de secretários de transporte, de trânsito no Brasil. E é uma série de ações, né? Nós temos a sinalização, né? A sinalização ela foi ampliada de forma muito eficiente aqui, que eu quero dizer assim, se você imaginar que há 3 anos atrás nós gastávamos em média 500, 600 mil mês, hoje nós estamos gastando mais de 2 milhões por mês. Então, assim, houve aí realmente uma prioridade à sinalização, né? Para que as pessoas possam ver o pare, possam ver o semáforo, possam ver a sinalização de forma bem simples, dinâmica, para que possam respeitar as normas também e andar com mais calma, mais paciência no trânsito. Nós temos as obras de geometria, mas as campanhas educativas eu acho que surtiram efeito e vão surtir efeito a médio e longo prazo, né? A própria campanha da John Boy, Morte Zero, mostrou isso, que ela foi efetiva, né? Nós vamos retomar essa campanha. As campanhas de redução de velocidade, a própria 3Rs, né, que é dos motociclistas, lá, Respeite, Repense e Reduza, também foi uma campanha importante para os motociclistas. Nós estamos com uma operação aí em andamento, que é a Operação Placa Escura, que vem aí fiscalizando e orientando também os motociclistas. Estamos pegando motociclistas aí com mais de R$500 mil de multa, andando na cidade de Campinas, ou seja, pessoas que vêm cometendo infração há muito tempo e realmente tranquilo. E fica por isso, E né? fica por isso mesmo. Então, assim, essas operações estão sendo muito importantes e eu acho que essa série de ações fez com que a gente tivesse essa redução que você mencionou de quase 20%, mas é importante não parar. Porque nós estamos vendo atualmente uma série de atropelamentos, como você disse aí, pessoas, eu estava vindo para cá, ouvi que houve realmente essa semana uma série de óbitos aí nas rodovias aqui, no envoltório do município. Então a gente precisa ficar atento, continuar com as nossas campanhas educativas, chamar a atenção da sociedade para todos, pedestre, ciclista, motociclista, motorista de ônibus. Então, assim, todos são responsáveis, né? Os condutores de veículo, todos são responsáveis por aquilo que acontece no trânsito, né? E são as pessoas. Então, é isso que a gente vem trabalhando para mudar e leva-se tempo, né? Para mudar, como eu disse, você olha para trás, eu gosto sempre de olhar para trás e ver o quanto as coisas evoluíram, né? Você hoje
tem a questão do transporte por aplicativo, você tem os entregadores por aplicativo, que antes não existia, muito tempo atrás não existia isso. Então, o volume de pessoas, de carros, Campinas tem uma quantidade de veículos por habitante exorbitante, né? Quase 950 mil veículos. Eu fui no aniversário recentemente e sempre que as pessoas me veem, elas... Ô, Vinícius, e a multa? É importante falar sobre isso, porque eu aproveito para falar, ó, você está nos 5% que leva a multa. Mas 5 só? Só 5. Você está no meio dos 5. Então, assim, é importante a gente falar isso, que 95% da sociedade vem respeitando as normas. A gente precisa realmente chamar a atenção e dar parabéns para essas pessoas, né? Porque elas têm consciência, têm respeito pelo próximo, e eu acho que isso é de extrema relevância. Continuar as campanhas educativas, acho que esse é o maior desafio, né? De se manter isso e ampliar, com a participação em massa da sociedade. E aí a gente fala, né, um outro ponto que o Vinícius citou, Roberta, que é a questão da redução da velocidade. A redução da velocidade também sempre chama muita atenção e gera uma certa chiadeira, né? Mas aí, quando a gente está tratando de atropelamento, principalmente, a redução de velocidade ela vai fazer uma diferença muito grande no caso da gravidade de um atropelamento, não é isso? Sim, ela vai fazer uma diferença muito grande, porque quanto maior a velocidade, maior o impacto no corpo humano, que é frágil, que não foi preparado, né, para grandes impactos, e pode levar a óbito ou uma lesão grave, né? Então, a gente hoje consegue discutir e olhar muito profundamente, ainda que tenha um trabalho de muitos anos, né, de investigação de acidentes, de vigilância da sinistralidade, né, de Campinas. E por conta disso a gente consegue olhar muito, muito claramente, né, para esses dados, ter muita evidência de como esses sinistros, essas ocorrências acontecem. E a gente tem comprovadamente, né, a velocidade como o principal fator de risco da cidade. Então, é importante a gente olhar como sociedade, a gente tem olhado cada vez mais, né, no âmbito da gestão da mobilidade, da segurança viária, né, Vinícius, da cidade, para essa questão da velocidade, entendendo o quanto ela é letal, o quanto ela impacta nos índices que nós temos. E aí essa associação, né, o Vinícius falou da Operação Placa Escura, trouxe a questão do que a gente tem feito em termos de implantação de sinalização, né? Então, a soma dessas ações em campanhas fortes, potentes, com ações de fiscalização e com intervenções, tem nos ajudado a controlar, né, essa tendência de aumento e começar a reduzir, principalmente para essa população mais vulnerável. Então, olhar para a questão da velocidade é importante e trabalhar, é o que a gente tem feito, levando para as escolas, para as campanhas educativas, para as ações que nós temos feito, essa reflexão sobre a questão da velocidade, né? Que o quanto ela impacta e acaba deixando o nosso trânsito mais violento. Que a velocidade não é reduzida numa via porque alguém lá dentro da INDEC resolveu ou como reduzir, objetivo, né? como o Vinícius comentou, da indústria da multa, por exemplo. Existe um motivo para a redução da velocidade. A John Boyd Dunlop é uma prova disso, né? Uma avenida com uma acidentalidade muito alta que se reduziu a velocidade de 60 para 50 com o objetivo de torná-la mais segura, né? E que no momento em que a gente consegue fazer essas intervenções associadas, nós temos já a prova de que é possível nós reduzirmos e chegarmos a 0 mortes no trânsito, que é o nosso principal objetivo, né? Com não certeza. temos nenhuma morte no trânsito. Quando a gente fala dos ciclistas, aí o grupo dos ciclistas também houve uma redução importante, que foi uma queda de 33%, né, de óbitos na área urbana, comparando os 6 meses desse ano com os 6 meses do ano passado. E aí, em relação aos ciclistas, Vinícius, ainda bem, não vemos essa tendência de aumento nos últimos meses. Continua com a tendência de queda, graças a Deus. Isso mostra que esse foco no sistema cicloviário é o caminho correto? Eu acredito que sim, né? Os dados aí estão mostrando isso. É importante dizer que, como nós já falamos aqui, eu acho que esse é resultado de um trabalho que está sendo feito, que é a ampliação do sistema cicloviário, dando segurança, condições das pessoas utilizarem uma ciclovia. Nós tivemos uma coisa emblemática, que eu acho que é importante aproveitar o espaço para dizer, que é a primeira ciclovia no eixo do BRT, né? Que nós inauguramos neste mês.
É uma ciclovia que foi muito solicitada pelos ciclistas, né? Que utilizam o transporte público. Agora nós precisamos aumentar a interligação dessas ciclovias aqui na cidade. Isso vem sendo feito pela INDEC, pelo time da INDEC, com todo o apoio do prefeito. Mas é importante que a gente não pare, né? Nós temos aí uma meta gigante. Estivemos em Buenos Aires, que disse, naquele momento, estava com 280, 290 quilômetros, disse que atingiria os 300 e atingiu os 300 quilômetros. Nós somos menor que Buenos Aires e já atingimos 100 quilômetros. E nós temos projeto aí para atingir 150 muito em breve. Então, esse é o trabalho para chegar a zero o número de mortes dos ciclistas, mas para isso a gente precisa dar condições. Porque eu escuto muito algumas pessoas falarem, mas não tem ninguém andando. Eu jamais imaginei que ia ter um bebê de 5 meses andando num passeio ou numa ciclovia. E nós vimos isso recentemente. E, além dele, muitas crianças. Então, e só foi possível porque tem um espaço seguro, né? O pai não vai levar Um bebê de um 5 bebê para andar na meses. John Boy sem uma ciclovia. Não vai. Então, nós precisamos dar condições para que isso aconteça. E é isso que vem sendo feito. Então, eu aproveito também aqui para agradecer, né? Acho que o time da INDEC vem desenvolvendo um trabalho fantástico, mas nós não podemos parar. Nossa obrigação esse trabalho. E vamos ampliar cada vez mais. Como a Rafaela disse, eu acho que tem uma fala dela muito importante. Além disso, as faixas exclusivas, ampliar as faixas exclusivas, né? Na cidade de Campinas, que tem muito pouco perto daquilo que precisa, para preferenciar quem move o país. Quem move o país está dentro do ônibus, andando de ônibus, né? Acordando às 5, 6 horas da manhã para pegar um ônibus. Então, precisa ter prioridade para chegar ao seu destino com dignidade. Hoje eu recebi um vídeo, né, de uma mãe com um bebê esperando um ônibus no chão. Eu fico assim, é inacreditável a gente imaginar que isso existe, mas existe e a gente não pode fugir disso. Então, é um abrigo de ônibus que tem que ter ali. São pequenas coisas que nós estamos fazendo, que vem mudando a história, né? Vem mudando os dados e vem preferenciando a população, beneficiando a população. Então, é importante que todos entendam que o pedestre é vulnerável e precisa de atenção. O ciclista ele precisa também de atenção, é vulnerável e é um meio de transporte. Quer queira, quer não queira. A redução das velocidades, que é muito questionada aí por muitos, para mim é muito simples esse assunto, né? Eu gosto muito da legislação. Nós somos muito cobrados para cumprir regras. E a lei é a lei que delimita 50, 40, 70. Não é o Vinícius, não é a INDEC, não é a Roberta, não é a Rafaela, não é a Daniela. É a legislação. Basta se mudar a lei, que é uma lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro, põe lá que é tudo 100 por hora, acabou. A gente vai seguir a lei e vai pôr 100 km por hora. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para qualquer lugar no mundo, tem 70, 50. Existe uma alteração porque as vias são diferentes. De acordo com a particularidade de cada via, né? Então, é importante que a sociedade entenda isso, né? Que não é um papel do órgão de trânsito, é um papel do legislativo que aprovou uma lei e essa lei foi sancionada pelo presidente da República à época e hoje nós estamos seguindo essa lei. E vou frisar novamente, desculpa o espaço, eu preciso aproveitar, 95% respeita. Então, parabéns aos 95% que vem respeitando, né, as normas. E esse é o desafio. A quantidade de veículos que eu vi no celular, usando o celular, é algo incrível. Assim, passando. Então, aquele dado que a CET mostra que a CET tem um estudo que diz o seguinte: no ano de 2022, a CET aplicou 7 milhões de infrações. Por hora, em São Paulo, são deixadas de aplicar 10 milhões de infrações. Então, por hora, 10 milhões. Ano passado, ela aplicou 7 milhões no total. Então, você imagina... É muita coisa. Você imagina, vamos dizer assim, não sei se eu posso até falar isso, a sorte que nós temos, né, de ter ainda um número pequeno, né, dada a quantidade de pessoas que desrespeitam as normas. Então...
Acho que é importante até dizer, Vinícius, que esse é um assunto muito importante, né? Porque a gente compreender a norma não como algo para punir, mas como algo para cuidar. Quando você estabelece, o Código de Trânsito estabelece a norma, por que essa norma está sendo estabelecida? Esse é o desafio da educação, da comunicação, da gente fazer essa transformação cultural. Quando a gente estabelece a norma, é porque a norma ela está criando uma regra de convivência para a proteção do ser humano. Seja no limite de velocidade que é aplicado na via, seja na regra de conversão, seja na regra de preferência. A gente aprende isso, né, na autoescola, quando a gente vai fazer especificamente a formação para ser condutor. E a educação para o trânsito, de uma maneira geral, ou as campanhas educativas, de uma maneira geral, falam com a população como um todo, aqueles que, porventura, não são habilitados, digamos assim. E aí que faz parte, né, da educação para a mobilidade, né, conhecer, compreender essas regras. Então, por isso, realmente, a necessidade da gente permanentemente fazer o trabalho e ampliar, aprofundar, tentar atingir sempre cada vez mais pessoas, né? E permanentemente comemorando essas quedas que a gente colocou aqui, mas sem perder o foco do Visão Zero, do Visão né? Zero, exatamente. Para que nenhuma morte é aceitável. Exatamente. Então, nosso objetivo é conseguir, né, Vinícius, construir as políticas de maneira que a gente possa chegar a esse objetivo. Para a gente finalizar, concluir aqui a nossa conversa, Rafa, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente está falando de dois atores que são os mais vulneráveis nesse ecossistema do transporte, né? E aí é muito comum também que a gente ouça frases do tipo, ele foi atropelado, mas ele estava atravessando fora da faixa. Ele estava pedalando na contramão da via quando isso não é o indicado. Que você acaba meio que transferindo a culpa para a vítima, né? É um comportamento um tanto cruel, né? E um tanto comum, né? Não, esse ponto é muito importante. Eu acho que, né, falando de mobilidade ativa, de ruas completas, esses novos conceitos, a gente precisa falar sobre isso. Eu vejo a INDEC aí liderando uma série de ações que são super importantes, porque a gente está chamando aí de mudança de paradigma. A gente está num momento de mudança muito importante e tem todo um esforço aí por trás de fazer a sociedade entender, né, que os radares não estão ali para punir, mas para cuidar, como a Roberta falou, e também trazer esses conceitos de mobilidade ativa, de ruas completas, também do ponto de vista educativo. O cidadão ele precisa experienciar o que é uma rua completa para entender a importância disso e falar, eu também quero. Eu também quero que a rua ali do lado da minha casa seja uma rua completa. Porque eu também quero espaço para eu caminhar, eu também quero uma ciclovia segura para eu poder ir até o meu trabalho. Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente fala da culpabilização da vítima, esse também é um aprendizado muito importante. A gente também precisa fazer a mudança de paradigma aí. Quando a gente fala de Visão Zero, que a Roberta comentou, tem um conceito muito importante, que é um dos pilares principais, que é entender que todos os seres humanos, eles cometem erros, né? Cada um de nós aqui, quando a gente se desloca no dia a dia, a gente comete erros, né? A gente vai pegar o celular para atravessar a rua e não vai olhar direito, a gente vai estar um momento distraído pensando na lista de compras do mercado. Então, são pequenos erros que a gente vai cometer o tempo todo. O que a gente não pode permitir que aconteça? Que nenhum erro do trânsito alguém tenha que pagar com a própria vida. Isso que é importante. Então, pequenas colisões, pequenos sinistros de trânsito vão acontecer todo o tempo. A gente tem que entender isso. Só que a gente tem que acomodar o erro humano para que ninguém saia gravemente machucado ou eventualmente venha a óbito, né? Então, a gente precisa entender que o pedestre ele vai cometer erro, sim. O ciclista também vai, mas o motorista também vai. E quando a gente fala, né, de redução de velocidade, que é o principal fator de risco, talvez aí esteja a chave para a gente, de fato, conseguir salvar vidas no trânsito. Porque se eu estou numa velocidade baixa e cometer um erro, provavelmente ninguém vai morrer, né? Eu posso estar distraído, mas se eu estou numa velocidade baixa, eu tenho tempo de frear a tempo e não atropelar ninguém, por exemplo. Então, esse ponto é muito importante e eu acho que a gente precisa começar a trazer essa reflexão para a sociedade, né? Realmente introjetar nas discussões, no debate público, de que ninguém merece pagar com a própria vida porque cometeu um erro. E aí, só para finalizar também, que eu acho que esse ponto é importante, a questão da travessia fora da faixa, né? Essa culpabilização do pedestre, esse é um ponto que a gente ouve aí
né, cotidianamente, e é importante a gente falar sobre isso, que a nossa própria lei, né, a gente falou bastante aqui de lei, o nosso próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele coloca ali no artigo 69, que o pedestre, ele pode atravessar fora da faixa, se não houver uma opção de travessia segura, até 50 metros. Isso significa que a gente teria que ter travessias a cada cruzamento das ruas. Sim. Ou, eventualmente, até no meio da quadra, teria que ter uma travessia sinalizada ali. Se eu estou mais de 50 metros dessa travessia, eu, como pedestre, estou no meu direito, pela lei, de fazer essa travessia de maneira segura. Então, culpabilizar o pedestre por esse comportamento vai, inclusive, contra a lei, né? Porque a lei permite que o pedestre faça essa travessia. Com certeza. Com certeza. Gente, a gente está agora recebendo, inclusive, e você que está nos assistindo, fique atento a isso, porque sempre antes da gravação de um episódio nosso, nós vamos colocar uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para você tirar a sua dúvida. Então, fique atento a isso e participe lá com a gente. Para esse episódio, eu tenho um comentário e uma pergunta aqui. Um comentário que chegou de um dos nossos seguidores, ele diz o seguinte: seria legal abordar sobre pedestres que caminham e correm nas ciclovias, apesar das placas de sinalização que provavelmente mostram que ela é exclusiva para ciclistas, né? E não para pedestres. Além de atrapalhar, pode acontecer problema sério. Tem muito disso, né, gente? Acontece bastante. A gente tem levado para as nossas discussões, né, e as nossas conversas e abordagens educativas com ciclistas, com pedestres, sempre essa orientação, né, dos cuidados com o compartilhamento do espaço, e é um trabalho que a gente tem feito para melhorar, né, essa convivência e torná-la cada vez mais positiva, assim. Agora o Richard pergunta aqui, eu não sou técnica, não vou saber responder, hein? Será que nós vamos saber responder isso aqui? Em caso de falta de semáforo, a preferência é de quem? Preferência de quem em caso de... Bom, se a gente estiver falando de carro e pedestre, com certeza a preferência é do pedestre, né? Se não tiver um semáforo ali, o pedestre tem preferência em passar. E em relação a carro, se a minha memória de autoescola não me fale, quem está vindo do lado direito tem preferência. Isso, e principalmente nas conversões, sempre que você vai fazer uma conversão, se não está sinalizado, sempre que você vai fazer uma conversão, a preferência é do pedestre. Se o pedestre já iniciou a travessia, a preferência é do pedestre. Então, sempre na regra, o maior é responsável pelo menor, né? Sim. E os motorizados pelos não motorizados. Então, essa é sempre a regra, né? Então, num cruzamento, num lugar onde não há sinalização, sempre há atenção para o pedestre, há preferência ao pedestre. Né? E aí, seguido disso, vem ciclista, vem em exatamente. escala de vulnerabilidade. E acho que isso é o mesmo raciocínio que a gente tem que ter, né, no compartilhamento da ciclovia, como foi colocado aí, né? O ciclista, ele tem que cuidar do pedestre. Então, né, a partir do momento que ele identifica que tem um pedestre ali, ele tem que tomar cuidado e trafegar numa velocidade reduzida para não ter aí nenhuma colisão. Ainda que esse pedestre esteja cometendo um erro, esse cuidado, porque a gente exemplifica, né, essa questão. Gente, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vinícius, obrigada pela presença hoje. Bom, eu que agradeço. Obrigado, Rafaela, Roberta, Daniela. Obrigado a vocês todos aí que vêm desenvolvendo um trabalho importante para a cidade de Campinas. Quero só destacar, fazer um comentário aí de pessoas que andam nas ciclovias. Muitas vezes, a calçada do estabelecimento ou da residência tem alguns problemas. Então, é importante dizer que a responsabilidade disso é do dono do comércio, do dono do imóvel, arrumar as calçadas, né? Para que as pessoas também possam trafegar pela calçada com acessibilidade, né? Acho que é muito importante chamar a atenção para isso, porque muitas vezes as pessoas acham que a responsabilidade é do município. Sim. E não é do município, né? A responsabilidade é de quem é dono, de quem é comerciante, enfim. Mas é isso, agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos fazendo um plano de segurança viária, eu quero ressaltar isso, que vai ser entregue, ou frisar aqui em dezembro desse ano, né? Para que a gente possa acelerar, né, os processos aqui na cidade e reduzir, chegar a zero o número de mortes. É um papel que vai acontecer, eu acredito muito nisso, tenho muita esperança que isso vai acontecer. E chamar atenção também para as obras de ruas completas que a INDEC, o prefeito Dário, vem desenvolvendo no centro da cidade.
assim como a Campos Sales, a José Paulino, que tem dado prioridade ao pedestre, ao ciclista e faixas exclusivas de ônibus. Então, de forma completa, esses três pontos que eu mencionei estão lá nos projetos. Um já está em desenvolvimento, o outro em fase de licitação, que é a José Paulino. Então, acho que isso chama a atenção de que Campinas vem seguindo aí o manual e o objetivo é chegar a 0 número de mortes. Agradecer mais uma vez ao trabalho de todos e ao prefeito da Arsat. Roberta, muito obrigada pelas reflexões e pelas informações que você trouxe aqui hoje pra gente. Muito obrigada, foi muito bom, né? E a gente espera realmente chegar a 0 mortes no trânsito. Rafa, obrigada a você também. Muito obrigada. Bom, queria deixar aqui um agradecimento especial, né, a Roberta, Vinícius, Daniela, pelo convite e falar que em nome da iniciativa Bloomberg, né, a gente tem apoiado desde 2021 a cidade de Campinas e a gente vê que existe um comprometimento muito grande da cidade com a pauta da segurança viária. Então, assim, a gente tem muito orgulho de trabalhar com a cidade de Campinas e com a IDEC nesse tema. E obrigada a você também que nos assistiu. Lembra que a gente está no YouTube, tem outros episódios para você conferir. Acompanhe a gente pelas redes sociais, que assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Até o próximo Mobilidade em Foco.